Senado, Davi Alcolumbre. Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski votaram a favor de Maia e Alcolumbre disputarem novamente os cargos. O ministro Cássio Nunes Marques votou contra a possibilidade de uma segunda reeleição consecutiva, que seria o caso do presidente da Câmara. Mais cedo, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, criticou a manobra de Maia e Alcolumbre. Vamos acompanhar. Acho que a Constituição é clara, né? Não pode, eu acho que teria que mudar a Constituição, mas aí o Supremo, ele tem tem o arbítrio para interpretar da forma que melhor lhe aprouver. A ação do PTB foi apresentada pelo partido ao Supremo em agosto. A sigla alega que a Constituição veda a reeleição para qualquer cargo nas mesas diretoras responsáveis por comandar as duas casas legislativas. Para o PTB, essa proibição deve valer tanto para a mesma legislatura como para legislaturas diferentes. Fiuza. O início da votação, Vitor, no Supremo mostra o que nós intuíamos, entre aspas, né? Que tem uma boa parte aí da Suprema Corte em acordo com os atuais presidentes da Câmara e do Senado. Nós já citamos aqui, vou dizer só resumidamente, eles têm diversos interesses em comum, como no cenário político, o que até é atribuição do Legislativo também, é a representação política, mas a sua representação primordial é legislar, e o Supremo é a máxima corte judiciária do país. E eles estão fazendo política. Eles estão fazendo política com P minúsculo. Eles estão aliados, né? Nós temos aí diversas ações que salvaguardadas dos dois lados, digamos assim. Faço sempre referência ao inquérito das fake news, que é um inquérito chamado de inquérito do fim do mundo, né? Pelo próprio Marco Aurélio Mello, e que tem lastro na Câmara dos Deputados e no Senado, com uma proposta legislativa que vem legalizar, que deseja legalizar. Ele está em marcha, esse processo de legalização da mordaça, e são parceiros, né? Esses ministros do Supremo, vão ver quantos votarão. Já temos 4 a favor desse atropelo à Constituição, já demonstramos aqui, já explicamos exaustivamente que não há, é só uma gambiarra, né? Só uma interpretação criativa, um direito criativo permite esse arrobo, assim como o inquérito das fake news também é um direito criativo, também é um inquérito à margem da lei, também como ações de barrar nomeação de diretor-geral da Polícia Federal de forma monocrática, também é um atropelo à lei, às leis. E agora nós estamos vendo aí, a população está vendo, está atenta, a tentativa de consumar um golpe típico, Vitor, do chavismo. O chavismo, esse populismo, né, fantasiado de progressista, que transformou a Venezuela numa ditadura abissal. Este chavismo, ele tem como característica o envenenamento das instituições por dentro. E a partir desse domínio, dessa intoxicação, as ações são de perpetuação daqueles que lá estão. Então, assim, a Suprema Corte virou um anexo do poder central na Venezuela e permitiu a eternização, primeiro de Hugo Chávez, que faleceu, sucedido por Nicolás Maduro. Não tem, a princípio, como ele sair de lá, não sei que ele queira. E é o mesmo modus operandi aqui do Brasil, que era a intenção perpetuar o petismo. E o petismo foi apeado do poder por um processo de impeachment, e eles até hoje não aceitam. Essa corte foi formada dentro do petismo com essa diretriz de eternização, de intoxicação das instituições para que elas sejam tomadas por grupos. Então, o que nós estamos vendo hoje são grupos na Câmara e no Senado, fincados em aliança com o Supremo Tribunal Federal, tentando dar um baile na Constituição para fazer uma manobra golpista, uma manobra chavista, que é isso que eu acabei de falar, né? Você fazer uma gambiarra no sistema legal para eternizar certos grupos no poder. Isso é muito grave o que está acontecendo, e esse primeiro resultado parcial de votação no Supremo Tribunal Federal certamente está inflamando a população por todo o território nacional. Zé,
Olha, Vitor, eu acompanhei com muito cuidado todo esse processo. Eu fui o primeiro a falar aqui, desde lá atrás, no momento seguinte em que o presidente do PTB, Roberto Jefferson, apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para impedir a candidatura à reeleição de Davi Alcolumbre. E lá eu disse, olha, isso pode ser usado pelos dois, Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, para garantir a reeleição. Muitos se entenderam que estava torcendo para isso. Não era. Eu estava apenas dizendo que o caminho foi aberto. E foi exatamente o que aconteceu. Os dois sabem que a Constituição é muito clara. O artigo que proíbe a reeleição, ele fala sobre exatamente a organização do Congresso Nacional. E no parágrafo 4º, ele define lá que é vetada a reeleição, né, para o mandato subsequente, ou seja, é vedada. E o que os ministros do Supremo estão discutindo é o significado de vedado. Vedado, para mim, é proibir, é igual, não tem outro significado. Mas aí os malabarismos ali no Supremo Tribunal Federal dizem que houve uma emenda para possibilitar a reeleição do presidente da República. É verdade. Houve uma emenda para possibilitar uma reeleição do presidente da República, mas houve a emenda. E cadê a emenda para possibilitar a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado Federal? Dizer que esse é um assunto interna corporis, isso é jogar parte da Constituição fora. Quer dizer, o Supremo então vai ter que dizer o que é livre interpretação do Congresso Nacional a partir de agora. Que parte da Constituição o Congresso passa a ter, além do poder de elaborar as leis, elaborar a Constituição, tem também um controle constitucional, né? Por outro lado, também é preciso saber até onde vai o poder do Congresso Nacional para definir ali o tal interna corpore. Pode caçar presidente da República, pode caçar parlamentar, afinal, o que é isso, né? E o voto do ministro Gilmar Mendes assusta, que ele diz que não está entrando no mérito do Congresso, não está nomeando nem reelegendo ninguém, está analisando a possibilidade de reeleição. Mas é que essa história de reeleição só tem valor no debate porque os dois têm maioria do Congresso Nacional, não é segredo para ninguém. Rodrigo Maia tem maioria da Câmara e o Davi Alcolumbre tem maioria no Senado. O que nós estamos discutindo é a Constituição, se a Constituição permite ou não, seja lá quem for o presidente da Câmara. E todo mundo já entendeu isso. Isso é um assunto que caiu no gosto popular. Caiu sim, todo mundo hoje já sabe qual é o artigo que proíbe e o que está acontecendo em termos de coligação de Supremo com líderes no Congresso Nacional. Essa troca nefasta, quando há acordo de lideranças aqui em Brasília, povo, tremei, todas as decisões vão contra exatamente o povo. Na política, a história é a seguinte, o governo apoia a reeleição de Davi Alcolumbre, sim, já não esconde mais. Eu conversei ontem com o ministro que disse claramente, mas não apoia Rodrigo Maia, que terá dificuldades políticas, né? Ele vai perder apoio de vários setores ali que não admitem a reeleição. Mas com essa decisão do Supremo, pode ser que esses setores que acham uma vergonha contrariar a Constituição, pode ser que eles acabem apoiando. Olha, Augusto, eu sei que o Augusto gosta muito desse assunto. O Jorge Oro, um jornalista que escreveu através vamos dizer, de parábolas, de ficção, 1984 e Revolução dos Bichos. É uma história de uns animais que dominaram um sítio e decidiram fazer as suas próprias leis, uma espécie de constituição. Escreveram os artigos no celeiro. E aí, os porcos assumiram as lideranças. Todos os líderes eram porcos e um porcão que era o chefe maior. E aí eles começaram a fazer tudo de maneira contrária. E aí eles olharam no celeiro, tinha apagado, é proibido consumir bebida alcoólica. Aí quando eles olharam, a não ser em ocasiões especiais. Então está parecendo isso, que você muda a Constituição ao sabor do que é de interesse dos poderosos aqui em Brasília. Isto não está certo e não é um bom caminho. Oceana. Olha, Vitor, todo mundo, a gente vê as redes sociais hoje aí, o Brasil parou e
a população está estarrecida, né, com o que estamos vendo mais uma vez, né, isso é uma reincidência ainda da corte, porque nós assistimos ao vivo e em cores no julgamento do processo de impeachment da Dilma Rousseff, o então ministro Lewandowski ali rasgando a Constituição na televisão para todos, né, para o Brasil inteiro assistir, o artigo 52, e agora acontece isso mais uma vez. Então, dentro dessa indignação toda, eu acho que tem uma palavra que, por mais, né, o país está indignado, a população está indignada, mas no fundo, Vitor, bate uma tristeza mesmo, uma tristeza, porque a gente sabe que a gente tem muito que arrumar, nós temos reformas para passar, nós temos um congresso para a gente filtrar, começar a limpar, colocar gente lá que coloca o país e as reformas acima de interesses políticos, e infelizmente, a gente não vê isso. Comparando com a Suprema Corte Americana, Vitor, essa semana aqui nos Estados Unidos, diante de 2 ordens executivas completamente inconstitucionais, uma do governador de Nova York, Andrew Cuomo, outra do governador daqui da Califórnia, Gavin Newsom, que fecharam igrejas, sinagogas e mesquitas, dizendo que elas estariam fechadas indefinidamente, a Suprema Corte Americana, aí dentro da primeira emenda constitucional, que protege liberdade de imprensa, de expressão e principalmente a liberdade religiosa, o que é uma premissa muito importante, um dos pilares mais sólidos, né, do DNA americano. A Suprema Corte Americana, então, julgou inconstitucional a ordem executiva desses 2 governadores e disse que as igrejas, sinagogas e mesquitas podem abrir, sim. Então, dá até uma certa inveja, né, Vitor, porque a gente vê que é uma Suprema Corte que coloca aí a Constituição acima de interesses, acima até de agentes políticos, né, acima de ativismos. E tem um dos pais fundadores da América, o John Adams, uma vez ele disse o seguinte, ali no processo de elaboração da Constituição americana, que os Estados Unidos tinham que ser uma nação de leis e não de homens. E, infelizmente, essa premissa não temos no Brasil, e o que a gente segue vendo aí é uma instabilidade jurídica muito grande. Então, se fala em reforma política, reforma administrativa e uma série aí de prospectos que a gente deseja para o futuro do Brasil, investimentos estrangeiros, mas nada disso, Vitor, tudo isso vai dar de cara num muro frio, gelado, sem saída, com toda essa instabilidade jurídica que temos no Brasil. Preocupa muito, Vitor, porque o ativismo e a ditadura aí do judiciário é a mais perigosa de todas elas. Augusto. Olha aqui, eles começam dizendo que vedado é uma coisa, proibido é outra. Então, estou aqui, dicionário. Sinônimos de vedado: proibido, desautorizado, impedido, interditado, vetado. Assunto encerrado. O que eles fizeram hoje? Os 5 ministros, porque aquelas ressalvas constrangidas do Nunes Marques não me enganam. Não, só o Alcolumbre. É claro que você tem que impedir a candidatura, é ilegal, porque o texto constitucional, vamos repetir a exaustão isso aí, diz que o mandato dos integrantes da mesa é de 2 anos, vedada a recondução ao mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, ponto final. Não pode nem na outra legislatura, se a eleição for a seguinte, está claríssimo. O texto constitucional, muito mais claro que a linguagem que eles usaram hoje, a partir da meia-noite, né? Quando começou a sessão de torturas imposta à Constituição pelos encarregados de defendê-la. Então é o seguinte, ele não tinha o que fazer, o Gilmar, não tinha como negar, e aí ele descambou para o cinismo deslavado. Porque ele diz que a certa altura ele é capaz de dizer no seu interminável voto, interminável e imbecil, ele diz que
em determinados momentos é bom examinar o quadro político da Câmara ou do Congresso, quer dizer, o cara é louco. Tudo que o Supremo não pode fazer é levar em conta questões políticas. Ele tem de cumprir, aliás, no caso não é interpretar, não, está dispensado de interpretar. É cumprir o que está explícito, claramente, nesse inciso do artigo 57 da Câmara. O que eles fizeram hoje é gravíssimo, porque eles deram um passo além nessa caminhada rumo ao cinismo total que eles vêm empreendendo, e eles não têm noção do perigo. O povo não aguenta mais, porque veja o que eles argumentaram. Não, também tem que ter a igualdade, tem que equiparar ao presidente da República. O que tem que ver uma coisa ou outra? Um é eleito pelo voto. O presidente da República se submete à eleição, coisa que não se estende aos ministros do Supremo. Eles estão abrindo caminho ao dizer que também tem que equiparar presidente do Congresso, da Câmara, presidente do Senado, tem que ter os mesmos privilégios do presidente da República, embora não disputem o cargo em eleições diretas. Daqui a pouco eles vão querer também autorizar a reeleição do presidente do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é um absurdo que os ministros façam isso, porque esses aí eram previsíveis, mas parece que eles contam com o apoio de 7. Eu quero ver como vão justificar os que têm alguma vergonha na cara, porque é muito cinismo. Se você ler o texto, eles deviam ser obrigados a ler, algum ministro devia recomendar outro, algum ministro que tenha escrúpulos, ele tem que... Eu queria que o senhor lesse o texto que o senhor está analisando. Lê para mim, por favor. Porque parece que o senhor não entendeu, está em dúvida, lê para mim. Então é o seguinte, hoje, o que houve no Supremo, uma sessão virtual em que eles tiraram a máscara literalmente, o que houve no Supremo rima com a frase famosa dita pelo ministro Jarbas Passarinho quando ele votou a favor da decretação do ato institucional número 5. Ele começou dizendo assim: as favas com os escrúpulos de consciência, né? E votou a favor. O Supremo mandou as favas à Constituição, rasgou a Constituição, literalmente. O Supremo hoje proibiu a Constituição de proibir, seguindo uma regra constitucional, a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Isso.